Falamos agora há pouco sobre as agendas de presidenciáveis a 27 dias do primeiro turno das eleições. A gente segue falando sobre o pleito, mas agora com destaque para as agendas de candidatos ao governo aqui de São Paulo, nessa segunda-feira. A Nani Cox tem as informações para nós. Nani, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, o candidato do PSDB, Rodrigo Garcia, voltou a defender a reforma tributária e a revisão do Pacto Federativo. Ele participou na manhã de hoje de uma agenda na Associação Comercial aqui de São Paulo e depois fez caminhadas na Brasilândia, que é a zona norte aqui de São Paulo, da capital paulista, e também em Itapevi e Cotia. Garcia ainda reforçou a proposta de zerar impostos para a população vulnerável e fez uma indireta ao rival, Fernando Haddad, que vem prometendo acabar com o ICMS da carne e de outros produtos da cesta básica. A partir de janeiro do ano que vem, a população mais pobre não vai pagar imposto mais estadual em São Paulo. Inclusive já tem uma lei aprovada aqui, nossa, para poder me permitir fazer isso a partir de janeiro. Não acho justo desonerar a cesta básica para a classe média e classe alta, porque ela já é desonerada, mas é fundamental devolver o imposto para a população mais pobre. Isso vai significar quase 7% a mais na renda da população pobre de São Paulo por mês. É muito melhor isso do que querer aumentar o salário mínimo e muitas vezes gerar desemprego, porque o setor produtivo não consegue pagar. O candidato do PT, Fernando Haddad, participou de agendas ao lado do candidato do partido à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se comprometeu com políticas de assistência social se for eleito como próximo governador de São Paulo. Estamos vendo aqui na capital o número de pessoas em situação de rua é o triplo de 5 anos atrás e esse fenômeno está acontecendo também nas cidades do interior. Eu quero chamar os prefeitos para, ao mesmo tempo que a gente institucionaliza o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, a gente comece pelo drama das pessoas que estão nessa condição. Vamos usar o exemplo do Estado atender quem mais precisa para organizar o SUS no Estado de São Paulo. O candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, terminou há alguns minutos uma palestra no TC, que é um grupo de investidores e também uma plataforma de educação financeira. Ele falou sobre emprego, assistência à população em situação de rua e que dependentes químicos serão as prioridades, né? Esse apoio a dependentes químicos terá prioridade nos primeiros meses de governo se ele for eleito. Mais cedo ele esteve, inclusive, em um centro temporário de acolhimento na Zona Norte aqui de São Paulo e falou sobre esse apoio a dependentes químicos. É fundamental a gente aumentar a quantidade de postos, né, a quantidade de centros de referência de álcool e drogas, porque a questão dos dependentes químicos é uma questão que preocupa muito, isso afasta a pessoa do trabalho. Então a gente tem que ter mais centros de referência para que a gente possa encaminhar essas pessoas para as várias comunidades terapêuticas. E na comunidade terapêutica, apresentar a porta de saída. A porta de saída é a requalificação profissional. Altino Júnior, do PSTU, caminhou pela Avenida Paulista. Edson Dorta, do PCO, fez panfletagem pelo bairro da Liberdade. Elvis César, do PDT, gravou propaganda eleitoral e concedeu entrevista. Vinícius Poit, do Novo, visitou o Ribeirão Preto e conversou com comerciantes na capital paulista. Gabriel Colombo, do PCB, e Carol Vigliar, da Unidade Popular, não divulgaram a agenda. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan a respeito dessas agendas aqui no estado de São Paulo. Começo com o nosso paulista, não sei se é paulista, mas mora aqui em São Paulo pelo menos, né? Miguel Daúde está até sorrindo já esperando a pergunta. E vou fazer pergunta para você juntando duas agendas, porque as duas trataram sobre políticas públicas de assistência social, que foram as agendas de Tarcísio de Freitas, candidato pelo Republicanos, e Fernando Haddad, candidato do PT. No caso de Tarcísio, ele defende políticas públicas voltadas mais aos dependentes químicos. Já Haddad foca mais nas políticas voltadas para a população de rua, que, segundo ele, aumentou muito nos últimos anos. Sua análise dessas propostas? Lívia, eu sou paulista, sim. Bom, a proposta do Tarcísio, para mim, é a mais interessante, porque ele vai tratar os dependentes químicos como um caso de saúde e dá
e vai amparar. É o que eu sempre disse aqui, o dependente químico, ele precisa de uma assistência. O que nós não podemos é tratá-lo como mais um instrumento, né, um obstáculo, né, que a nossa sociedade tem. É como os outros fazem, né? Eu vou fazer dessa forma ou daquela forma. Então, o Tarcísio, nesse aspecto, ele está corretíssimo, ele está transferindo a sua capacidade de gerenciador de obras, daquele homem que não está ali reclamando, você não vê ele reclamar, não tem dinheiro para isso, não, nós vamos fazer. Então, eu acredito mais nessa proposta. Agora, o Haddad, é só fazer uma observação aqui, eu não estou desrespeitando nada. Vocês já perceberam que ele não vai para o interior de São Paulo? Que é até bom para ele não ir, porque se ele for, ele perde voto, né? Porque a aceitação hoje do Haddad, ela é muito pequena em relação aos seus projetos, né? Então, quando ele coloca essa situação dos dependentes químicos, que é o caso da Cracolândia, essas pessoas que passam por esse transtorno, ele tem a fórmula que é a mesma que vem sendo adotada até então. E o Tarcísio se diferencia em função da sua visão, que eu acho que é uma visão mais de coração, mais humana, que essas pessoas precisam. E Constantino, governador Rodrigo Garcia, candidato à reeleição pelo PSDB, falou hoje em zerar o ICMS para favorecer a população mais pobre, a população em situação de extrema pobreza. E a gente viu há pouco tempo esse expediente sendo utilizado em âmbito federal, né? O governo federal fez a proposta de zerar ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e outros itens. Isso foi aprovado no Congresso Nacional e aplicado nacionalmente também. Será que essa receita pegou, Constantino, e agora os estados também vão aderir, apesar de, num primeiro momento, ter havido muita reclamação por parte dos governadores, né, dizendo que essa medida comprometeria os caixas estaduais, mas será que agora esse expediente vai começar a ser usado também nos estados? Bem lembrado, Brown, porque quando o governo federal foi por esse caminho, encontrou muita resistência de governadores, inclusive os de São Paulo. Então, é muito fácil prometer, é muito fácil falar. Veja, eu acho boa notícia que queiram reduzir impostos, em vez de ficar distribuindo recurso ou aumentando o salário mínimo, como o próprio governador, o candidato mencionou. Isso é um bom caminho, tem que fazer com responsabilidade, não pode estourar as contas. O governo federal tem mostrado como fazer. Eu espero sim que a ideia pegue, com responsabilidade.